Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Na lição de hoje, a lição de número 9, vamos estar estudando este belíssimo tema. Quem é o Espírito Santo? Por que é importante estudar uma temática como esta? Por que é importante se voltar para um assunto como este? Primeiro, precisamos ver que a Escritura trata do Espírito Santo como o Espírito. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, e não somente esse texto, mas vários textos no livro do profeta Ezequiel, ele é apresentado apenas por esse título, o Espírito. O texto sagrado nos diz assim, capítulo 2 do profeta Ezequiel, acompanhe comigo, que ele diz assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. O Espírito. Esse é um termo muito peculiar dentro do livro do profeta Ezequiel. Tratar o Espírito Santo por esse título, o Espírito, Veruach. No entanto, a abertura do Antigo Testamento, o primeiro livro, o livro do Gênesis, ele nos apresenta pela primeira vez o Espírito Santo neste termo, capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início de tudo, ele já estava lá, o Espírito de Deus. Então, esse Espírito, ele é de Deus, pertence a Deus. No livro de Juízes, capítulo 3, nós temos uma expressão que já nos oferece outra dimensão das características de denominar o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus e agora o Espírito do Senhor. E esse é o termo que domina o livro de Juízes, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Capítulo 3, versículo 10, que diz, o Espírito do Senhor, Senhor todo maiúsculo, que é Yahvé, o Javé. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Então, o Espírito do Senhor. Pela primeira vez vai aparecer a palavra Santo Espírito no livro dos Salmos. E alguns estão traduzindo como Espírito Santo. É a mesma coisa, mas a ordem, como está escrito em hebraico, é essa. Por isso que muitos traduzem dessa forma. 51 do livro dos Salmos, versículo 11, quando Davi peca e diz assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Santo Espírito. Aqui você tem o Ruach Kadosh, o Kadosh Veruach, que é Santo Espírito. E Espírito Santo, que é o termo mais conhecido, que é o título da nossa lição, quem é o Espírito Santo, aparece pela primeira vez em Isaías 63 e 10. Esse termo vai aparecer 3 vezes no Antigo Testamento, mas aqui está, 63 e 10, que diz, 63 e 10, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Então, aqui pela primeira vez aparece no Antigo Testamento, de fato, o nome Espírito Santo.
No Novo Testamento, nós vamos encontrar agora o termo Espírito de Jesus, e é o Espírito Santo, é claro que é. O versículo que vem antes e o depois nos mostra que está tratando do mesmo ser. E aqui está Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7, como o Espírito de Jesus. 16, 7, que diz: Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Se você ler o versículo 6 que vem antes, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Uma hora é Espírito Santo, outra hora é Espírito de Jesus. Que esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, que é o Santo Espírito e é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, também é o Espírito de Cristo. É o mesmo, como sabemos. O texto nos mostra da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim, 8 e 9 de Romanos. Olha como é lindo isso aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, quer dizer, o Espírito é o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quer dizer, de Espírito para Espírito de Deus para Espírito de Cristo. É o mesmo ser, a mesma pessoa. Veja que dimensão já tomou aqui, que é o mesmo Espírito. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, Pedro mostra que aqueles que no Antigo Testamento profetizavam, estavam profetizando através do Espírito de Cristo, o Espírito do Messias. Que é o espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza. Capítulo 1, versículo 11 da primeira carta de Pedro diz: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, o Espírito de Cristo estava lá no Antigo Testamento operando. A gente só vê lá o nome Espírito de Deus, Espírito do Senhor e o Espírito. Mas era o Espírito de Cristo, o Espírito do Messias. E agora, para corroborar, já que ele, uma hora é Espírito de Jesus, outra hora é Espírito de Cristo, agora vai juntar os dois títulos. Espírito de Jesus Cristo. Veja, num só versículo. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Só para a gente ver que estamos tratando de uma doutrina muito rica. Capítulo 1, versículo 19, nos diz: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, diz Paulo, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Espírito de Jesus Cristo. Agora, ele ampliou a visão. E esse Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, porque estamos tratando do mesmo ser. Efésios, capítulo 4, versículo 30.
Agora ele vai nos dar essa visão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora não é só Espírito Santo, é de Deus. O Antigo Testamento é Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Veja que coisa linda. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Santo Espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Não tente encontrar outra coisa além disso, porque a Escritura nos mostra que eles estão harmonicamente, consubstancialmente interligados e é um só. Bem, esta é a 9ª lição. Chegamos. Quem é o Espírito Santo? Já passamos por todas essas outras lições que estão gravadas aqui neste canal da igreja. Você pode assistir no link. Aí tem uma playlist em defesa da fé e você pode assistir todas elas. Os objetivos da nossa lição são 3, pois ela tem 3 capítulos. Primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Então, aqui você tem Ho Paráclitos, o Consolador. Segundo, correlacionar a deidade, ou seja, o ser divino, os atributos e a obra do Espírito Santo. Aqui tem 3 aspectos que vamos estudar no capítulo 2. A deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Terceiro, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente, que envolve a doutrina do Espírito Santo. Então, você está preparado para essa viagem? Vamos lá? Vamos começar. Primeiro, heresias sobre o Espírito Santo, definição de conceito. Nós vamos estudar a doutrina ariana, os arianos, que são, na realidade, aqueles que trabalham em cima do Espírito Santo, que serão tratados nesta lição, os semi-arianos. Nos livros de história da igreja são chamados semi-arianos, porque essa é uma segunda onda que nega o Espírito Santo. A primeira foi a de Ario mesmo. Então, parte da doutrina de Ario, que são os seguidores de Ario, depois do Concílio de Nicéia em 325, que esse tema será levado até o Concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio da Igreja em 381. Esse é o tema deste concílio, a questão do Espírito Santo. Os tropicianos, que vem da palavra tropos, que é figura. O Espírito Santo é um anjo. Os arianos diziam que ele é uma criatura, os semi-arianos. Os tropicianos diziam que era um anjo. E o pneumatomacianos ou pneumatomárquicos ou pneumatômacos, como é chamado, depende de quem traduz essa palavra do grego. Então, vamos ficar com esse termo, pneumatomacianos, que vem de pneuma e da palavra máquios, espírito e contra o espírito, aqueles que resistem ao espírito, como foram chamados pelos pais da igreja. O Espírito Santo foi criado pelo Pai e pelo Filho. Então, veja que temos 3 problemas aqui que a igreja cristã na antiguidade teve que lutar e batalhar pela defesa da personalidade, da deidade, dos atributos do Espírito Santo. Primeiro, o nosso textuário nos diz: ora, este Senhor é o Espírito. Veja, 2 Coríntios 3,17. Diz que este Senhor, que é Yahvé, que é Kyrios, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele diz, este Senhor é o Espírito.
Em João capítulo 4, Jesus diz à mulher samaritana: Deus é espírito. E aqui Paulo corrobora a ideia, dizendo que este Senhor é o Espírito. No entanto, ele disse: onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Senhor é o Espírito e o Espírito do Senhor, que distingue as pessoas, mas que une a divindade. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A nossa lição, ela trata dos nomes do Espírito Santo, ela trata dos atributos do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, mas não tem um tópico sobre a personalidade do Espírito Santo. Ela é subentendida nos outros tópicos. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, até o Apocalipse, capítulo 22, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Pois se não crescem assim, não teriam escrito assim. Mas nós podemos ver em todas as bênçãos apostólicas, aparecem os três nas orações. Por exemplo, na segunda carta, aliás, Romanos, capítulo 15, versículo 30 da carta aos Romanos, veja o que Paulo diz, 15 e 30. O apóstolo Paulo escreve e diz assim: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, começou nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Filho, o Espírito e Deus. E aqui ele falou o amor do Espírito. Em outros textos, Paulo diz o amor de Deus. A graça do Filho e a comunhão do Espírito. Mas aqui ele começou com o Filho, passou para o Espírito, que o amor é do Espírito. E terminou no Pai. Veja que não há uma ordem específica, como uma ordem hierárquica, um acima do outro. Não é isso. Essa deidade absoluta, essa característica da divindade do Espírito absoluto, é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos, ou seja, os atributos divinos do Espírito revelam que ele é Deus. Porque ele é onisciente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E nas suas obras ou funções pertencentes a Deus. As obras que o Espírito realiza, só Deus pode realizar. Então, todos nós precisamos estudar e conhecer essas verdades bíblicas, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. Esse termo terceira pessoa não tem na Bíblia. Isso aqui é uma forma didática de mencionar, mas não existe essa ordem de primeira, segunda e terceira pessoa. Pois, se o Espírito é Deus, se Jesus é Deus e o Pai é Deus, então estamos falando de um único Deus. Não existe essa ordem. Isso é uma forma de descrever. Por isso que a Escritura nunca lhe dá esse segundo lugar, terceiro lugar. Aqui nós temos, começando com o Filho, passou para o Espírito e chegou no Pai. Se fosse a ordem, começaria com o Pai, passaria para o Filho e depois para o Espírito. Não existe isso, né? É sobre isso que vamos estudar nesta presente lição. Vamos lá? O Consolador. O Consolador.
o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Seu Paráclito, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Logo, a palavra Paráclito, a palavra outro na realidade, perdão, a palavra outro no grego é allos. Ela está escrita aqui como alon, que está na forma acusativa ou objeto direto. Então, allos ou alon ou alu, porque o grego tem os casos, as declinações, e ela muda no final da palavra. Chama de desinência, né? Então, o grego allos, que é alon, igual, mesma natureza ou espécie. Então, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. Esse allos, outro, quer dizer igual, da mesma natureza, da mesma espécie. Diferente de heteron ou héteros, que é o oposto desse outro, que também significa outro, mas não outro igual, outro diferente. É como se você tivesse, o grego clássico explica assim: você tem várias frutas dentro de uma cesta. Então você tem uvas, tem maçãs, tem figos. Alguém pegou uma maçã. Então quando você diz pegue outra, mas é outra fruta da mesa, você usa halos, de igual modo, da mesma natureza, do mesmo estilo. Halos. Se você disser pegue outra, então você quer dizer outra diferente, ou seja, um figo, uvas. Então você diz héteros, já não diz mais halos, já usou héteros. E aí você tem a palavra heterossexual, que gosta de outro sexo diferente. O diferente é o héteros, hétero. Ele usou hétero, outro diferente, outra natureza. Este é o sentido, de sorte que o dicionário Vine afirma o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Já o termo héteros, ou expressa, que é héteros em grego, uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, é outro halos, alon parácleto, outro como ele, não héteros. É aqui onde mora a grandeza da própria palavra já anunciar. Em Gálatas, capítulo 1, Paulo disse: estou admirado como depressa vocês passaram para outro evangelho, héteros, diferente, o qual não é outro, halos, mas que alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, o termo paráclito, do capítulo 16 de João, versículo 7, esse termo, ele já começa a expressar algo muito importante. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Por quê? O termo grego parácletos vem da preposição para, quer dizer, ao lado de, próximo, ao lado de alguém, próximo. Essa é a ideia da palavra para. E o verbo kaleo, que é o verbo chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, ou seja, aquele que se coloca ao lado e não muda a ideia de advogado hoje, que o advogado é aquele que fala pelo seu cliente, é aquele que defende o seu cliente, é aquele que fica ao lado. E ele diz ao seu cliente, não dê uma palavra. E ele atua, faz toda a defesa. Essa é a função do paráclito.
Por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não conseguimos expressar com palavras, atitudes e gestos, ele consegue traduzir para o Pai. Ele é o advogado, ele é o intercessor, ele é o mediador, ele é o consolador, é aquele que se coloca ao lado. Então, Paráclito é o intercessor, ajudador. Então, é o consolador enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos, fazer e lembrar tudo que o Filho havia ensinado para testificar. João 15, 26. Ele vai lembrar todas as coisas. Tudo que eu tenho ensinado a vocês, ele vai lembrar. É isso que Jesus diz. Esse termo ele foi usado muito tempo para mostrar a ideia de uma pessoa que socorria outra pessoa. Esse termo Paráclitos aparece no Novo Testamento 5 vezes. 5 vezes. E dessas 5, a gente vai ver que 5 todas nos escritos joaninos, nos evangelhos e na carta, né? E sendo que 4 delas eu coloquei 5 vezes para o Espírito Santo, não, 4 vezes para o Espírito Santo, Paráclitos, está em João 14, 16, tá aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que ele nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro consolador para estar com vocês para sempre. Então, primeira vez, versículo 26, no mesmo capítulo, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz assim: quando vier o Conselheiro, e eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade, que provém do Pai. Veja só, ele é o conselheiro, é da parte do Pai, é o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Mas o Paráclito, e o capítulo 16, versículo 7, que diz, Jesus disse: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aparece 4 vezes ligado ao Espírito Santo o termo Paráclitos e uma vez ligado à pessoa de Jesus, apontando para a pessoa de Jesus. Está em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra intercessor aqui é advogado em outras traduções. Então, ele aparece aqui nessa ideia de intercessor de advogado. Esse é o Paráclito de Deus. Sua deidade, seus atributos e suas obras. Na realidade, quando você estuda o Espírito Santo, tem 4 tópicos essenciais: sua deidade, seus atributos, suas obras, mas logo após essa sua deidade seria a sua personalidade, que identifica ele como uma pessoa. No entanto, o termo ligados à personalidade vai aparecendo entre os textos que vão tratar da deidade, dos atributos e das obras. Por que sua deidade? Fala da divindade, da natureza, da essência.
É o primeiro ponto, que é esse aqui, sua deidade. Ele é descrito pelo nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé, Javé, o tetragrama. E esse nome é usado alternadamente para o Espírito Santo. Como assim? Porque no livro de Juízes, nós temos a história de Sansão, e o texto sagrado nos informa, a partir do capítulo 13, que Sansão foi escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. E o capítulo 13 diz assim, versículo 20 e 13, versículo 25. Eu coloquei 35 ali, foi um erro, que não tem 35, tem 25. O Espírito do Senhor, Senhor todo maiúsculo, Yahvé, Javé, começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. 13 e 25. Capítulo 14, versículo 6. O texto sagrado nos diz, 14, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ainda nesse capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor, de Yahvé, apossou-se de Sansão, e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. Capítulo 15, versículo 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor, de Yahvé, apossou-se dele. Capítulo 16, versículo 20. Então ela, Dalila, chamou Sansão. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor, Yahvé, o tinha deixado. Já não disse mais o Espírito, mas o Senhor o tinha deixado. Então, o nome Yahvé é aplicado ao Espírito Santo. E não somente esse texto, tem outros do Antigo Testamento. No livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 7, revela que o povo começou a murmurar depois que saíram do Egito. Veja só, a praguejar, capítulo 17, versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor, que é Yahvé, à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Esse mesmo texto é citado no Novo Testamento pelo escritor aos Hebreus. E sabe quem é este Senhor Yahvé que ele interpreta aqui? Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 19. Que diz assim, 3. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram quando me aprova. Apesar de, durante 40 anos, ter visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, é de 7 a 9.
O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Veja que o texto que é aplicado para Deus é aplicado ao Espírito Santo. É o próprio Javé. Logo, a deidade de Deus está implícita no próprio Espírito, a essência divina. Agora vamos para os seus atributos. O que são atributos? São qualidades ou atribuições próprias de um ser. Então, que qualidades são essas? São atributos divinos que pertencem a um ser divino, ou seja, ao próprio Deus. Então, quais são os atributos? Os principais: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Nós podemos ver na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 19, que o Espírito é quem opera todas as coisas. Romanos 15, 19. Quando o apóstolo Paulo diz: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, pelo poder do Espírito, ele tem poder, ele é onipotente. Em Mateus 12, 28, o testemunho de Jesus acerca do Espírito Santo é este: mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. É pelo Espírito que vem esse poder operando, esse poder transformador, esse poder libertador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A capacidade, a suficiência, todo o poder emana do Espírito. Então, são atributos que estão ligados direto à própria fonte, que é o Espírito. São atributos divinos. Em 1 Coríntios 12, 9 a 11, nós podemos ver a distribuição dos dons do Espírito Santo. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? 12, de 9 a 11. Pelo Espírito, ele vai falar aqui, 9. O outro, fé, pelo mesmo Espírito. O outro, dons de curar, pelo único Espírito. O outro, poder para operar milagres. O outro, profecia. O outro, discernimento do Espírito. Outro, variedades de línguas. E ainda a outra, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Veja que é o Espírito que opera todas as coisas. Então, ele tem esses atributos de poder e dá todo o poder para a igreja. Onipresença. O Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Para me esconderei da tua face? Se eu subir o mais alto, tu estás. Se eu descer e fizer a minha cama no abismo, ali tu estás. O teu espírito está em todo lugar. Ele é onipresente. Atributo exclusivo de Deus. Onisciência. Aqui tem um caso importantíssimo, porque Jesus disse que, eu vou ler esse texto, não está aí, Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim:
lá no final do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Dizer, o conhecimento de Deus é dado ao Filho e o conhecimento do Filho pertence a Deus. No entanto, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, todas, e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, quem pode conhecer os pensamentos dele? Quem pode discernir o que ele pensa? Somente o Espírito de Deus, porque é Deus. Isso aqui é uma prova da onisciência do Espírito, que ele vai nos pensamentos de Deus e conhece todos na intimidade. Quer dizer, o que Deus pensa, o que o Espírito pensa. Ele é Deus. Quando a gente olha Ezequiel, capítulo 11, profeta Ezequiel, capítulo 11, veja o que o texto sagrado nos diz. Profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Eu sei do que, assim diz o Senhor, o Espírito. Disse o Espírito, assim diz o Senhor. Foi o Espírito quem disse. Não foi Deus que disse, diga, o Espírito fala. Então, o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou dizer, assim diz o Senhor. Eu sei o que vocês estão pensando, ele sabe tudo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 3 a 9, nós temos o episódio de Ananias e Safira, em que eles chegam e mentem, e Pedro diz, você não mentiu aos homens. Quem te ensinou a mentir ao Espírito de Deus? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, Hebreus 9:14. Conforme o Espírito eterno da nossa redenção. Em Romanos 8, 26 e 27, mostra que ele, o Espírito, intercede por nós e ele sabe todas as coisas. Suas obras, o Espírito, ele é gerador. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. Capítulo 1 de Lucas, versículo 35, diz: o Espírito Santo te cobrirá. Será gerado pelo Espírito, não será pela carne. O anjo avisou a Maria que era o Espírito que ia gerar. Ele é o doador da vida eterna. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, olha o que Paulo diz. É tremendo uma coisa dessa. Capítulo 6, versículo 8, ele diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É isso que o Espírito faz. Ele é o guia. O Salmo 143 e 10 diz que ele guiou o seu povo. Isaías 63, 14, ele os tirou e os guiou. Ele que conduziu o povo pelo deserto, quem conduziu para Sião.
Ele é Senhor e santificador da igreja. Veja o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, 20 e 28. Ele é o Senhor da igreja. Atos dos Apóstolos, 20 e 28, mostra que o Espírito Santo, ele que constitui os bispos, ele que prepara a igreja, ele que cuida. 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Em Romanos 15:16, ele é o que opera poderosamente na igreja. Em 1 Pedro 1:2, olha só, primeira carta de Pedro 1:2, veja que o Espírito Santo escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito. Ele que santifica a igreja para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Então, ele é santificador. Então, nós vimos acerca da deidade do Espírito, dos atributos do Espírito e as obras do Espírito. E agora, heresias antigas e novas. Nós podemos ver que sempre surgem esses problemas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia se deu em 325. O problema da doutrina ariana e sabeliana do bispo Sabelli era o modalismo, e a doutrina de Ario que Cristo é a primeira criação de Deus foi condenada no Concílio de Nicéia em 325. Lá eles não discutiram sobre o Espírito Santo. O segundo concílio de Constantinopla, 381, sim, será o tema, o Espírito Santo, porque os arianistas, seguidores de Ario, ficaram lá trabalhando agora em cima da pessoa do Espírito Santo. Então, eu nome um dos arianistas, é considerado os semi-arianos radicais. Ele considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho e pelo Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Veja que Deus teria criado Jesus e Jesus criado o Espírito Santo. Essa doutrina enganosa, ela teve de ser combatida. Por quê? Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora de discussão na época do Concílio de Nicéia, né? Pois o foco dos debates estava no Filho, mas Eunômio, ele trouxe essa ideia que o Filho é o criador do Espírito. Veja só que doutrina perigosa. Surgiram os tropicianos, que o bispo Atanásio, que foi o homem que, de fato, mais contribuiu para a ortodoxia cristã, chamado de o anão negro, porque ele era baixinho de pele escura. Esse homem, ele marcou história com seus escritos e defesa. Ele teve toda uma vida de apologética para defender o que foi defendido no Concílio de Nicéia em 325. Ele estruturou as bases para o novo concílio, que seria o Concílio de Constantinopla. Então, ele foi exilado 5 vezes por conta da sua defesa, sua confiança nas Escrituras, porque o semi-arianismo se tornou doutrina oficial, porque o novo imperador, depois de Constantino,
imperador Constâncio adotou o semiarianismo. E isso levou Atanásio para o exílio. E ele diz que essa seita no Egito, que ele esteve no Egito por muito tempo, cujo nome vem de tropos, que quer dizer figura. E aí você, quando estuda figuras de linguagem, existe essa palavra tropos lá, né? Então, eles usavam muito a figura de linguagem para descrever o Espírito Santo, reduzindo ele a um anjo. A gente vê, eu li a carta de Atanásio para Serapião e como ele faz críticas àqueles que estão reduzindo o Espírito Santo a um anjo. Nem mesmo os gnósticos chegaram perto disso, né, que associaram quase a um anjo. Depois, as outras doutrinas que surgiram, e ele mostra que esses chegaram ao cúmulo. Então, Atanásio os denominou de tropicianos por causa da exegese, a interpretação figurada deles, que dizia ser o Espírito Santo um anjo, uma criatura. Mas Atanásio está lá para fazer a resistência, estabelecer as bases para os pais capadócios. Os pneumatomacianos. Os pneumatomacianos, que vem de pneuma, espírito, e macomai, que quer dizer falar mal, falar contra, são os opositores do espírito. O próprio Atanásio usou o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se vocês sempre resistem ao Espírito. Ele pega essa expressão de Estevão, da resistência ao Espírito, que agora os pneumatomacianos estão fazendo resistência, estão se opondo que o Espírito Santo não é Deus. Para eles, somente Deus não foi gerado. Então, somente Deus tem aquela substância, essência única. O Filho, por ser gerado, logo ele é inferior ao Pai. E o Espírito, por ser gerado do Filho e do Pai, é inferior. Essa doutrina, ela foi chamada, então, de pneumatomacianos, por serem aqueles que são opositores do Espírito, estão se opondo ao Espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Esse movimento também recebe o nome de outro líder, que foi macedônio, é chamado macedonismo, né? Esse mesmo movimento, por conta de Macedônia. Os macedônios também são chamados de pneumatomacianos ou pneumatomáquios, ou pneumatomacos. Difícil, hein? As heresias da atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, de Ario, que diz que Jesus é a primeira criação e que o Espírito Santo não é uma pessoa. Negam a pessoalidade do Espírito e negam a divindade do Espírito. Ele é uma força impessoal e é uma criação de Deus. Eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. A sua tradução do Novo Mundo substitui o termo Espírito de Deus por força ativa de Deus ou força ativa de Jeová. A gente lê aqueles textos de Sansão e diz, então a força ativa de Jeová se apoderou de Sansão. Em Gênesis 1 e 2, eles colocam e a força ativa de Deus estava sobre as águas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles questionam, ficar cheio do Espírito Santo ficou cheio de uma pessoa? E ter Deus na vida, ter Jesus na vida não é uma pessoa também? E se fala de estar cheio de Deus, cheio de Cristo.
A expressão hebraica Ruá Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida por força ativa de Deus em Atos 2 e 4, pelas testemunhas de Jeová. Infelizmente, veja que existe aqueles que representam a velha doutrina por novos povos, mas a doutrina é a mesma. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, seus geradores de heresias, de modo que nada há de novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 1:9. Uma crença estranha é no islamismo. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Quando diz, é como Jesus dissesse: eu sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que viria depois de mim, cujo nome é Ahmad. Esse Ahmad seria Mohammed. Esse depois, eles interpretam essa passagem corânica, porque é do Corão, do Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito. Eles confundem a palavra grega periklitos, que quer dizer renomado, ao redor, ilustre, com a palavra Paráclitos, que aparece em João 14:16, 26, 15, 26, 16 e 7. Então, periklitos significa justamente essa ideia de renomado, ilustre, mas não significa consolador. Eles confundem com a palavra grega paráclitos. Assim conclui equivocadamente que Maomé, o Mohammed, é o consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, essa palavra não existe nem na Bíblia. Não aparece em lugar nenhum das Escrituras Sagradas, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Mas assim interpretam os islâmicos e assim reduzem o Espírito Santo à sua revelação, que seria o seu profeta. Já o Espiritismo diz que a primeira revelação de Deus foi dada a Moisés, a segunda a Jesus Cristo e a terceira ao Espiritismo, que seria o Consolador. E o Espiritismo seria a consolação dos últimos dias. Então, trabalha com esse tema. O Espiritismo é o Consolador, é o Paráclito prometido por Jesus. Veja por onde caminha a visão das religiões. No entanto, a resposta bíblica, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que ele fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14:17. Que quando ele vier, o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, do próprio Cristo, João 15:26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. E ele foi enviado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, a nossa conclusão é que vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos, fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele.
Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, tendo tal personalidade, tendo tais obras. Este Espírito é o próprio Deus. E aqui finalizamos mais uma aula. Te aguardo para a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.